A gente vai trazer agora para você a rejeição dos candidatos em mais um recorte dessa pesquisa Genial Quest. Olha só, destaque para aumento da rejeição ao candidato do PT, Lula, que subiu 3 pontos e alcançou os 47%. É a linha vermelha do gráfico que aparece aí na sua tela. A rejeição a Jair Bolsonaro caiu 1 ponto e marca agora 52%. A rejeição a Ciro Gomes, 50%. Aqui, gente, chama a atenção que a distância da rejeição a Lula e a Bolsonaro passou de 23 pontos no começo do ano para apenas 5 pontos agora. E é isso que a gente já vai analisar com o nosso trio de analistas, porque é justamente essa... Tá bonito, Alexandre, tá bonito. A gente não mostrou, se arrumando a careca. Ele tava dando um tapa aqui no visual, enfim, tá Vocês estão sempre, né, ligados. Viu? Vamos lá, trabalhar então essa rejeição. Uribe, eu vou começar com você. Então, de 23 pontos no início para 5 pontos agora, é sinal de que a estratégia de Jair Bolsonaro de mostrar e de reforçar o discurso antipetista, os escândalos de corrupção, está funcionando? Tem tido êxito, e não é só de Jair Bolsonaro, é também estratégia de Ciro Gomes e de Simone Tebet. Então, o que a gente tem visto é que o primeiro nas pesquisas eleitorais, o que é comum em pesquisas eleitorais e disputas políticas, tem sido o alvo preferencial. E isso tem aumentou de 44% para 47% a rejeição a Luiz Inácio Lula da Silva. E isso ajuda naquela estratégia de evitar o voto útil, que é justamente a estratégia dessas 3 candidaturas, para que você tenha uma disputa, então, no segundo turno. Luiz Inácio Lula da Silva tem como contrapartida tentado de alguma forma aumentar a rejeição de Jair Bolsonaro, o que não tem dado muito certo. O que a gente tem observado é que a rejeição do presidente tem caído conforme tem caído também a desaprovação ao governo federal, ou seja, os índices econômicos têm melhorado. Agora resta saber se essa avaliação vai melhorar num ritmo um pouco maior. A gente tem, como a gente disse, 18 dias para o primeiro turno e mais um mesinho aí no segundo turno. E o cenário não é tão positivo em relação à avaliação de governo. Hoje, a avaliação negativa do governo de Jair Bolsonaro, segundo essa mesma pesquisa Genial Quest, ela chega a 38% de ruim e péssimo. Se a gente comparar os 3 últimos presidentes da República que disputaram a reeleição, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, é a maior rejeição do governo de um candidato à reeleição. Dilma Rousseff, em 2014, tinha uma rejeição de 24%, ou seja, são praticamente 14 pontos de diferença que separam Dilma Rousseff de Jair Bolsonaro. Dilma Rousseff, que venceu na trave, foi um percentual muito pequeno em relação a Aécio Neves. Então, caso o presidente Jair Bolsonaro queira vencer a disputa deste ano, ele precisa fazer com que a população avalie que o seu governo tem um desempenho mais positivo do que negativo. Pois é, e essa rejeição, por mais que ela venha caindo, ela vem caindo num ritmo muito lento, né? E a gente tem aí 18 dias para as eleições, Basília. Pois é, virou uma corrida de rejeitados, né? Porque quando a gente observa que os 3 principais colocados nas pesquisas também são os 3 mais rejeitados, claro que isso é resultado do fato de serem os mais conhecidos, só que eles são muito rejeitados. Tem Bolsonaro com 52%, Ciro com 50%, Lula com 47% de eleitores dizendo que o rejeitam. Isso significa que não está fácil para ninguém. Então, a competição pelo menos pior, como colocou o meu colega Alexandre no comentário anterior, vai mais ou menos por aí. Então, eles estão disputando mais no ranking da rejeição do que no ranking da intenção de votos. A propaganda eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, que a gente antecipou para vocês aqui na semana passada, começa a fazer diferença. Esta é a percepção de outros analistas políticos com quem eu conversei agora de manhã e também com estrategistas do QG bolsonarista. Na semana passada, o presidente começou a expor para o eleitorado xingamentos, colocar tanto o PT quanto o Lula como ladrão, o partido da corrupção. Isso tudo está, né, colando mais na imagem do seu principal opositor nessa corrida à presidência da República, faltando menos de 20 dias para a grande decisão, o grande dia das eleições, o 2 de outubro. Tanto é que o Lula e Bolsonaro achataram a diferença para 8 pontos
percentuais. A gente vê que em outras pesquisas eles apareciam mais distantes, 12, 13% aí de distância. Agora com 8 pontos, isso aqui na avaliação, especialmente do Felipe Nunes, que é o pesquisador da Quest, mostra que a campanha de detratores, a campanha de rejeição contra Lula, está mostrando resultados, está mostrando-se eficiente contra a imagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas como você bem colocou, Marcela, será que dá tempo até o primeiro turno das eleições para uma inversão de posições no ranking, né? Bom, a gente vê que Bolsonaro, por mais que ele tenha aquietado a quantidade de pessoas que o rejeitam, ainda é o candidato à presidência da República mais banido pelo eleitorado. São 52% dizendo que não votariam de jeito nenhum no presidente, no atual presidente da República, que está fechando aí o seu mandato, 4 anos de governo. Onde ele está se saindo bem? No eleitorado do sul do país, tem uma vantagem ali que foi ampliada, aumentou a vantagem de Bolsonaro sobre este eleitor do sul do país. E também Lula caiu, perdeu vantagem no eleitorado de renda média, caiu de 42% para 37%. Isso aqui, uma das hipóteses, pode ser o efeito da redução do preço dos combustíveis. Ao mesmo tempo que Lula vai melhor do que Bolsonaro na renda baixa, mostrando que o Auxílio Brasil teve efeito nulo, Lula está caindo o seu efeito na renda média, mostrando, uma das hipóteses, que a redução do preço dos combustíveis para aquela pessoa que tem carro, para aquela pessoa que está vendo a variação, né, do sobe e desce, mais desce do preço da gasolina, do diesel nos postos de combustíveis, pode estar fazendo com que ela mude de ideia sobre o seu voto. Alexandre, algo que você destaca também são os temores, né, os medos, e nessa pesquisa há uma semelhança, os números se aproximam entre aqueles que temem a reeleição de Jair Bolsonaro e o retorno do PT. Isso também ajuda a analisar esses dados de rejeição. É verdade, Daniel. Aquele autor, o Scott Adams, que é também um cartunista, que faz aquele Dilbert, ele lançou um livro muito bom chamado Ganhar de Lavada, sobre marketing político. E ele dizia que o maior motivador de voto é o medo. Lembra aquela frase que ficou famosa da Regina Duarte em 2002, dizendo que tinha medo do Lula? E isso acontece muito, né? Você tem muito eleitor... Sei que você ia relembrar aquela entrevista. Eu também. Ali a gente viu aonde levou, né? A gente viu como tudo começou e onde tudo terminou, né? Como tem um meme que diz isso. E realmente o medo é um fator importante, por isso é que os candidatos trabalham muito isso. O candidato, o presidente Jair Bolsonaro, quando ele fica o tempo inteiro dizendo é a luta do bem contra o mal e precisamos extirpar o outro lado... As pessoas às vezes não lembram, até por idade, né? Ninguém precisa ser velho como eu, de lembrar, por exemplo, da eleição de 1989, que o Fernando Collor fazia exatamente a mesma coisa com o Lula. Naquela eleição, ele chegou a fazer um programa eleitoral com a bandeira do Brasil tremulando, pintada de vermelho. Ele, quando pediu para a população ir às ruas, não deu certo, mas ele pediu para elas irem de verde e amarelo para contrapor a ele. Então isso não nasceu hoje, né? Isso é basicamente uma reedição de Collor e Lula de 1989 nesse tipo de situação. E muitas vezes dá certo, a campanha negativa às vezes dá certo. Não necessariamente, às vezes é um tiro no pé. Normalmente, em marketing, se considera que em países, por exemplo, como os Estados Unidos, onde você tem uma população que tem um ethos mais competitivo, a campanha negativa costuma funcionar melhor. Em países mais latinos, enfim, o pessoal não gosta muito quando você bate no adversário, a não ser que você mostre algo muito concreto, né, provas e tal. Mas quando você está mais na retórica, mais ali no abstrato, muitas vezes não pega bem. E nós temos vários exemplos disso, como aquela campanha que atacou o Gilberto Kassab na primeira eleição dele para prefeito, e ele acabou se beneficiando daquele ataque, ou a história do tempo da Dilma, do Pessimildo, que também não colou. Então a gente vê reiteradamente tentativas de se fazer campanha negativa, de se colar
coisas ruins no adversário, mas não necessariamente isso dá certo. No Brasil, especificamente, você tem o presidente Bolsonaro precisando do voto do indeciso, precisando virar ali na última hora o voto do eleitor do Ciro Gomes, do eleitor da Simone Tebet, e isso é difícil usando os mesmos argumentos que ele sempre usou. O que está sendo feito e que tem aí alguma mudança nos resultados é uma antecipação do segundo turno. Por que você tem o sistema de 2 turnos? Porque se chegou à conclusão que esse processo de votar no menos pior era automático. Tem um exemplo claro que foi a eleição da Luísa Erundina, prefeita de São Paulo, em 1988, que ela ganhou por 36-30 do Paulo Maluf, e a partir dali começou a discussão que acabou virando o sistema de 2 turnos. Porque o Brasil, historicamente, não tinha 2 turnos. Você teve presidente, Juscelino Kubitschek, sendo eleito com 30 e poucos %. Então, isso mudou para que você, de certa forma, vote com a consciência no primeiro turno e depois você faça esse tipo de cálculo no segundo turno. O que acontece é que essa é uma eleição com candidatos tão distantes entre si em termos de proposta, apesar de que talvez na prática eles não sejam tão diferentes quanto pareça, mas na percepção geral das narrativas eles são muito diferentes e tão muito distantes, eles acabam empurrando o eleitor para tomar essa decisão que ele tomaria no segundo turno, já no primeiro turno. Então, os eleitores de Simone Tebet e de Ciro Gomes sofrerão cada vez, não podemos negar que isso vai acontecer, eles vão sofrer muito assédio, principalmente no último final de semana, ali nas últimas 24 horas. Esses eleitores vão ser muito caçados pelos familiares, pelos amigos, dizendo, pô, você vai deixar o outro ganhar? Como assim? Né? Só para fechar, é como aquele, eu tô lembrando aqui, né, vou sempre às vezes lembrar de futebol, mas eu lembrei do campeonato que o Flamengo ganhou e que ele, brasileiro, e que o último jogo o Flamengo jogava contra o Grêmio. E o Grêmio já não tinha mais nenhuma esperança no campeonato, mas se o Grêmio ganhasse do Flamengo, o Internacional era campeão brasileiro. Então, houve muita pressão em relação ao Grêmio, dizendo, pô, vocês não têm chance nenhuma, e se vocês ganharem esse jogo, o nosso arqui-inimigo, o Internacional, vai ser o campeão. O Grêmio realmente não jogou com aquele vigor todo e a gente acabou ganhando o jogo e sendo campeão.